Olá, tudo bem? Eu sou Janaína Rigel, contadora com especialização em perícias judiciais e extrajudiciais, conselheira no CRC aqui do estado do Rio Grande do Sul e também professora em alguns cursos de pós-graduação na área de perícias. Quero agradecer primeiramente a BSSP, em especial a professora Cristina, pelo convite e oportunidade de estar participando deste evento, e especialmente quero agradecer a você que está conosco prestigiando o Pensar Contabilidade. O tema que me foi proposto foi PJE Calc Cidadão. Esse programa que divide opiniões para aqueles que atuam como peritos na Justiça do Trabalho ou que atuam na advocacia trabalhista, certamente que já ouviram falar deste programa. Minha proposta é nós não fazermos uma palestra, e sim uma conversa sobre o programa, que eu vou mostrar alguns detalhes e o meu ponto de vista, para que a gente possa ter uma oportunidade de conhecer esse programa um pouquinho mais. Inclusive, eu não fiz prints da tela para colocar nos meus slides. Eu quero te convidar a fazer uma visita ao programa mesmo. O título dessa nossa conversa é PJE Calc Cidadão, Desafio ou Oportunidade? Mais adiante tu vai entender por quê. Os tópicos que nós vamos conversar: sobre os fatos históricos do programa, sobre a padronização, sobre mudanças, se é um desafio ou uma oportunidade mesmo o programa, e como tirar melhor proveito desta ferramenta. Em fatos históricos, o que nós temos sempre que pontuar? Que o PJE Calc Cidadão foi desenvolvido pelo TRT-8, que é o TRT do Pará e do Amapá, a pedido do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual era o objetivo? Um programa que pudesse atender a Justiça do Trabalho, todas os TRTs, e que uniformizasse esses cálculos. O objetivo é justamente uma padronização na apresentação e uma ferramenta que oferecesse uma confiabilidade. No TRT-8, que foi desenvolvedor, desde 2016 já começaram a solicitar aos peritos ou calculistas, como é conhecido em alguns estados, que entregassem seus cálculos com a utilização da ferramenta. Mas a obrigatoriedade lá só surgiu em 2017. Enquanto isso, muitos dos TRTs nem sabiam da existência dessa ferramenta. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas varas que começaram a solicitar desde 2019, mas não com obrigatoriedade, simplesmente com sugestão e solicitação para que aqueles peritos que atuam naquela vara pudessem entregar os cálculos usando o programa. A APJuste, que é a Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, fez um trabalho muito interessante junto ao tribunal, solicitando que não houvesse a obrigatoriedade, disponibilizando tempo para que os peritos pudessem se preparar para o uso da ferramenta. E, ao mesmo tempo, ela promoveu diversos cursos com o nosso colega Carlos Martins, com quem sou muito grata, aprendi muito com ele, fiz vários cursos. Ele promoveu vários cursos em parceria com a APJuste, preparando os colegas para o uso desta ferramenta. Falando em obrigatoriedade da entrega dos cálculos, foi publicada a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho em maio de 2019, prevendo que essa obrigatoriedade seria a partir de janeiro de 2020, com um detalhe: os cálculos não mais seriam apresentados em PDF ou HTML, somente o backup do programa PJE Calc seria entregue. Na situação atual, e até o momento que nós estamos falando agora, o perito, quando vai anexar esse cálculo, ou o advogado, ele anexa o backup do programa, o PJC, que nós chamamos, mas as partes não têm acesso a ele, somente as varas têm acesso a esse backup. Então, como ficaria para eu poder verificar esse cálculo? Para outra parte, eu estou como assistente técnico, preciso verificar o cálculo que o perito entregou para ver se está certo, ou então ver quais pontos a impugnar. Então, tendo em vista essa previsão de que não seria mais entregue os PDFs e também em relação à obrigatoriedade,
a OAB fez um movimento e também algumas associações solicitando que não houvesse essa obrigatoriedade, até porque na CLT não tem nenhuma previsão que diga os cálculos têm que seguir um padrão. Não tem isso. É uma necessidade do Conselho Superior, uma intenção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas sempre vai ter os contras em relação a isso. Após essa resolução, em novembro de 2019, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho adiou essa obrigatoriedade, então, para julho de 2020, também prevendo que os cálculos, uma outra alteração, talvez até uma retificação daquela primeira resolução, de que os cálculos seriam apresentados em PDF e também a extensão PJC. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo para você, nós estamos com a obrigatoriedade, a previsão da obrigatoriedade do uso do PJ e-Calc para julho de 2020. Mas veja bem, estamos na metade do ano e com esse isolamento social provocado pela Covid-19, por essa pandemia, diversos cursos que estavam programados, eu mesma tinha vários cursos programados para o início do ano, foram suspensos em virtude do isolamento social. Então, como as partes atuantes nos cálculos trabalhistas, como vão se preparar para essa entrega, para o uso desta ferramenta? Eu acredito que até o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, quando esse vídeo for ao ar, eu acredito que já tenha ocorrido essa prorrogação. Mas, neste momento, estamos trabalhando com prazo julho de 2020. Mesmo quando foi em novembro de 2019, que foi divulgada essa nova resolução prorrogando o prazo para 2020, a OAB continua trabalhando e continua tentando que não haja essa obrigatoriedade. Nós que atuamos como peritos na Justiça do Trabalho, entendemos que vai acabar ocorrendo, porque assim como foi quando trocou de processo físico para processo eletrônico, que muitos dos advogados não gostaram, acharam que não podia ser, que era uma ferramenta difícil de usar, mas hoje o processo eletrônico está instaurado e veio para ficar. Nós acreditamos que vai acontecer o mesmo em relação à obrigatoriedade do uso do PJ e-Calc. Daí vem o questionamento, essa ferramenta é desenvolvida para padronização. Essa padronização favorece a quem? O que nós tínhamos até então? Os cálculos entregues em planilhas de diversos tipos e de diversas formatação, a critério de cada calculista ou perito, ou assistente técnico, programas, tem o programa do Brito, tem o Peritos, tem vários programas, cada um com a sua estrutura, a sua forma de apresentar cálculos. E não raro acontece de eu, como perita da justiça, perita do juízo, pegar cálculos em que o reclamante apresentou seus cálculos, a reclamada impugnou e, em virtude da divergência, eu sou nomeada para realizar os cálculos. Não raras vezes a gente verifica cálculos em que não é possível identificar da onde a pessoa tirou aquela informação, de onde tirou aquele dado para chegar naquele resultado. Eu também, antes de conhecer o PJ e-Calc, utilizava planilhas, planilha do Excel. Eu desenvolvia a minha planilha, utilizava ela. Mas o que eu observava na minha apresentação das minhas planilhas? Eu sempre procurava nominar as colunas e identificar a fórmula do cálculo que havia naquela coluna, para que a parte pudesse verificar o meu cálculo, analisar e, se preciso, impugnar, porque às vezes acontece da gente errar numa interpretação, errar num cálculo, mas a parte que estava analisando aquele meu cálculo podia verificar e saber da onde estava vindo a informação. Quando surgiu a questão, para nós, aqui em 2018, dessa possibilidade de um sistema, de uma obrigatoriedade de uso de um sistema, eu também não gostei da informação, também não gostei da notícia, porque a planilha que eu havia desenvolvido era praticamente um programa.
tinha previsão de praticamente todas as verbas, tinha a questão de buscar os índices automaticamente, eu já tinha organizado tudo isso, tinha feito vários cursos nessa área. Mas o que ocorreu? Eu fui convidada pela Claudinha, que é a esposa do Paulo Cordeiro de Mello, que é sócia da NTP Cursos. Ela me convidou para, a partir de 2019, ministrar os cursos pela utilização do PJ Calc. Então, eu comecei a estudar a ferramenta, me preparando para o curso, verificando, comecei a fazer os testes, os meus cálculos que eu precisava entregar, eu fazia tanto no PJ Calc quanto na minha planilha. Óbvio que inicialmente eu levava muito mais tempo, tanto por estar fazendo nas duas ferramentas, quanto se eu fizesse pela minha planilha, o cálculo que eu faria em 2 horas, pelo PJ Calc, muitas vezes eu levava 6, 7 horas. Parametrizava, verificava o que eu tinha feito, olhava de novo. Mas isso antes de ter feito qualquer curso. Eu verifiquei o que tinha na internet, verifiquei os manuais, li o manual e saí usando, saí verificando. Depois disso, fiz alguns cursos, verifiquei os tutoriais, tudo que tem na internet e fui desenvolvendo de tal forma que hoje a minha planilha está praticamente abandonada. Eu não uso mais, eu uso o Excel em algum cálculo mais específico que eu quero verificar como foi feito no PJ Calc, se a minha parametrização está adequada, porque é uma verba nova, é algo diferente que eu nunca tive experiência no PJ Calc, então eu faço esse cálculo paralelo. Caso contrário, me viro numa boa com o PJ Calc e sou uma das apaixonadas pela ferramenta. No PJ Calc nós vamos ter esta apresentação. É uma apresentação padrão, todos os cálculos vão ter esse estilo, vai ter a verba e os seus reflexos, o valor corrigido, os juros e o total, diferenciação dos valores devidos ao reclamante e o que a reclamada vai ter que pagar. O máximo que nós conseguimos mexer é o logo, que nós conseguimos colocar o nosso logo ali. No mais, sempre vai ter essa apresentação. E aí? Para aqueles que estão acostumados com o seu programa, estão acostumados com a sua planilha, com certeza vai ser uma necessidade de mudanças. E toda mudança tem suas vantagens e suas desvantagens, ou desafios, como eu costumo dizer. Porque eu vejo que toda necessidade de mudança, toda alteração, vai nos gerar também um crescimento. Vai nos demandar investimento e tempo, mas vai nos trazer um crescimento. E uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar com os colegas é aquele pensamento que diz que a mudança é uma situação que aquelas pessoas que não mudam, dançam. Quem não muda, dança. Está fora do mercado. Por quê? Nós precisamos nos atualizar. E falando especificamente do contador, do perito atuante, em qualquer das áreas da perícia, a mudança, a atualização, o estudo tem que ser constante. Então, aproveitemos a oportunidade. E peço desculpas àqueles que realmente gostam de uma monotonia ou gostam de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, estão habituados, eu sempre usei o programa tal, eu estou acostumada com ele, eu faço os cálculos muito rápido, agora vem essa obrigatoriedade, ou como no meu caso, a minha planilha está estruturada, está tudo ótimo, vou ter que mudar. Lamento, mas o que se parece é que vai ser obrigatório e nós teremos que mudar sim. Falando do programa propriamente dito, tem algumas limitações, claro que tem coisas que ele não contempla, tem, e vou mostrar para vocês isso quando formos diretamente para o sistema e verificar. Mas eu gostaria de conversar sobre as oportunidades, sobre o que eu vejo de positivo em relação a esse programa e que muitas pessoas talvez não tenham observado ainda. A questão da credibilidade junto aos tribunais. Lógico que um cálculo apresentado na ferramenta que foi desenvolvida por um tribunal, que foi desenvolvida com o objetivo de padronização, vai ter maior credibilidade. O cálculo recebido neste formato, o backup do cálculo vai ser enviado para a vara, vai ter acesso às informações, vai ser recebido de forma diferente. É uma ferramenta
totalmente gratuita. Está disponível no site do TRT-8 e em vários outros TRTs que direcionam para o TRT-8. Ferramenta gratuita. As tabelas são atualizadas pelos próprios tribunais, são disponibilizadas mensalmente, são dados confiáveis. Então, se eu estou utilizando o PJ-ECalc, quem está recebendo sabe que os índices estão corretos, porque não foi desenvolvido e não pode ser alterado por mim. É informado pelo tribunal mensalmente através dessa tabela. Nesse cálculo vai ter a apresentação da fundamentação legal. Qual foi o critério em relação ao aviso prévio? Qual foi o critério de atualização dos cálculos, dos juros, da correção? Como esse cálculo foi estruturado? Tudo isso consta no cálculo, tanto no PDF, como vai estar exportado também no backup. A atualização dos cálculos pode ser feita em minutos. Eu tenho um cálculo, por exemplo, que eu entreguei em maio do ano passado. Esse cálculo foi apresentado por uma das partes e depois houve um recurso, demorou e agora que está voltando. Eu simplesmente pego esse backup do cálculo, trago para dentro do programa, ajusto o que for preciso, se houver necessidade, e atualizo ele novamente, está resolvido o problema. Ele é um programa totalmente flexível e customizável. Isso é um detalhe que eu chamo bastante atenção, porque também tem o ponto positivo disso, mas tem o ponto negativo. O ponto positivo, ele funciona muito semelhante a uma planilha do Excel, porque eu tenho, por exemplo, em relação às verbas, eu posso colocar uma verba no programa totalmente do zero. Abro uma tela como se fosse uma tela do Excel em branco, configuro a verba, que tipo é, quais vão ser as bases do cálculo, se vai haver uma fórmula para calcular esse valor, ou se esse valor vai ser informado mensalmente, tudo isso eu posso parametrizar. Assim como eu também tenho verbas pré-parametrizadas que eu posso entrar nela e alterar de acordo com a minha necessidade. Então, por que é bom? Porque é flexível, porque eu posso alterar, porque eu posso ajustar a minha necessidade. Por que não é bom? Porque é flexível. Se a pessoa não conhece de cálculo, não tem um entendimento e uma formação que capacite ela para fazer cálculos trabalhistas, não conhece dos cálculos trabalhistas, pode entender, o PJ-ECalc qualquer um pode fazer, ele é muito simples, ele vem pré-parametrizado, eu acesso, verifico ali, coloco os dados e saio calculando. A margem de erro também é maior, porque para conseguir utilizar ele eu preciso conhecer um pouco melhor. E ele também tem uma rotina inteligente de checagem de erros. Como funciona? As telas do programa, cada parte do programa, cada aba que eu vou acionar, tem campos que são obrigatórios. Então, se eu passar, por exemplo, estou cadastrando o processo, estou colocando alguns dados lá, algumas informações são necessárias. Por exemplo, admissão e demissão, data do ajuizamento da ação. Se eu não colocar uma dessas informações e tentar salvar essa tela, essa aba do programa, ele vai me reclamar, vai dizer que tem um erro e vai apresentar qual é o local do erro. Também ele tem diversos chamados, conforme eu vou salvando, vou alimentando o programa, ele vai me dando informações de que eu salvei, ou que essa alteração que eu fiz precisa fazer um recálculo das verbas, porque influenciam nessas verbas. Todas essas informações o sistema vai me auxiliando, vai disponibilizando para que a gente chegue no cálculo da forma mais correta, com mais tranquilidade. E também surge uma pergunta. Esse PJ-ECalc cidadão vai acabar com os peritos ou com os calculistas? Vai acabar? O que vocês acham?
porque o PJ e-Calc Cidadão está disponível para qualquer pessoa, os advogados vão ter acesso, as partes vão ter acesso ao programa. Mas como eu falei antes, apesar de ser um programa simples, apesar de ter cursos diversos, ter um manual disponibilizado de como utilizar, precisa ter um certo conhecimento e precisa ter um tempo para desenvolver esses cálculos também. Imaginem um escritório com diversas ações, com diversos cálculos para realizar, que o advogado vai deixar de estar atuando, verificando o processo para fazer cálculos. E eu acredito que isso não vai acontecer, muito antes pelo contrário, está aumentando a quantidade de trabalho que nós temos. E a minha próxima pergunta é: como tirar melhor proveito desta ferramenta? Óbvio que uma das melhores formas são os cursos, e de preferência os cursos presenciais, que a gente realmente possa trocar ideia com o professor, questionar sobre as nossas dúvidas, não agora em época de Covid-19, trocas de experiências com os colegas, tem muitos colegas que têm conhecimento, que estão auxiliando os demais, os tutoriais, tem vários, e grupos de WhatsApp. Eu participo de alguns grupos e tenho ficado encantada, assim, com a colaboração dos colegas. Um colega lança uma dúvida, não sabe como fazer ou está iniciando a utilização do PJ e-Calc, outros colegas auxiliam, às vezes a gente entra em contato por telefone para poder orientar melhor, solicita o backup do programa, do cálculo que ele fez, para eu poder verificar, orientar em relação àquele detalhe, aquela parametrização que não estava bem adequado. Oportunidades tem várias. O Alacide Guerreiro é um dos desenvolvedores do programa lá no TRT8. E ele tem um site com vários cursos, aulas por aulas, desenvolvendo a ferramenta, ensinando ao uso da ferramenta, cada tipo de cálculo. Como é que eu vou calcular a previdência privada? Como é que eu configuro para fazer o cálculo da contribuição social? Cada detalhe tem lá. Vocês podem assistir, podem verificar, tem muita coisa. E lá no site do TRT8 tem, além das videoaulas, também material de apoio do curso, que é um manual completo. Claro que ele já está um pouco desatualizado, tem algumas coisas que ele não tem, mas dá muito bem para a gente estudar e conhecer a ferramenta. Até novembro de 2019, o TRT8 tinha um fórum de discussão. Tinha não, ainda tem. A questão é que até novembro de 2019, esse fórum estava aberto a todos os usuários do PJ e-Calc Cidadão. A partir de novembro de 2019, e até em função do aumento do número de usuários do programa, ele foi estabelecido que seria para uso somente dos peritos ou calculistas que atuam no TRT8. E a orientação que veio é para que os demais tribunais também desenvolvam um canal de consultoria. Mas o que ficou? O fórum de discussão que iniciou inicialmente está lá para consulta pública, com várias discussões, várias perguntas em relação a dúvidas de como utilizar o programa. Está lá a dúvida do colega e também a explicação do suporte. E isso é um dos contras desse sistema, que vários colegas comentam sobre isso, e realmente nós não temos um suporte do sistema. Ele é um sistema gratuito e é uma vantagem, mas nós não temos com quem conversar, com quem consultar sobre essas dificuldades do sistema. Quando eu tenho um problema num sistema pago, eu vou lá no suporte, solicito o que eu preciso, aqui nós não temos. Este é o programa, o famigerado ou o famoso programa PJ e-Calc Cidadão. O que nós temos aqui? Quais são as nossas opções? Eu posso criar um cálculo do zero, buscar um cálculo que já esteja no programa, importar um cálculo que eu já tinha ou que um outro colega tenha desenvolvido. Então, eu gostaria de mostrar para você que está nos assistindo
algumas funcionalidades e alguns questionamentos que surgem em relação a ele, tá? Nós podemos utilizar o PJ Calc Cidadão tanto para um cálculo de petição inicial, quanto para um cálculo de liquidação de sentença. Esse número de identificação do processo não é obrigatório. Então, se eu estou fazendo os cálculos para uma petição inicial, basta eu não colocar essa informação e seguir com as demais. Se eu colocar número de processo, claro, o número tem que ser um número válido, porque ele faz a verificação do número, independente do tribunal. E um outro detalhe importante, todo mês as tabelas de índices têm que ser atualizadas. E sempre é bom observar para aqueles peritos que trabalham com mais de um tribunal, de atualizar cada vez que trocar de tribunal, que for fazer um cálculo de um outro tribunal, trocar a tabela, principalmente por causa dos feriados municipais e estaduais, porque a tabela vem com os feriados nacionais, a tabela que o TRT 8 fornece, os feriados nacionais e os feriados lá daquela região. Então, cada tribunal é responsável por alimentar os seus feriados e outras informações, tipo piso salarial, vale transporte. Então, eu sempre aconselho a fazer essa troca de tabelas. Nos parâmetros dos cálculos, eu vou informar o município, justamente por causa dos feriados, data de admissão, demissão e ajuizamento. Se tem uma limitação em relação ao período do cálculo, também informo. A carga horária, tudo isso vai ser base para outras informações no sistema. Se o aviso prévio deve ser calculado e projetado o prazo ou não. Se não é um pedido de demissão, eu simplesmente marco que eu não quero calcular. Se eu marcar, ele vai considerar em todas as verbas reflexas mais aquele período. E também em relação aos feriados e pontos facultativos. Eu também tenho um campo específico para informar as faltas e afastamentos. E a partir da versão 2.5.6, nós temos a possibilidade de importar do Excel várias partes do programa. Até a versão 2.5.5, que era anterior, nós só podíamos importar do Excel os dados específicos do cartão ponto. Tanto a marcação diária quanto a apuração era possível importar do Excel. Nos demais campos precisava ser digitado. Isso era uma reclamação de muitos colegas. Ter que estar digitando ali manualmente, às vezes eu tenho os dados já compilados, é muito mais fácil compilar no Excel do que compilar no sistema. Então, depois de diversas solicitações de tribunais e vários atuantes na área da perícia trabalhista, houve essa alteração no programa, possibilitando isso também. O que é o detalhe? Essa importação tem que partir de um arquivo que esteja dentro dos padrões que o sistema consiga ler. Então, cada campo em que é possível fazer essa importação do Excel em formato CSV, separado por vírgulas, nós temos aqui dentro do próprio programa um clique aqui. Se nós clicarmos aqui, ele vai abrir um modelo. Eu posso salvar ou simplesmente abrir esse modelo do Excel que está no formato que o sistema entende. Então, basta eu fazer o arquivo dentro destes padrões e posso simplesmente importar para cá. Essas informações que eu coloco aqui em faltas vão fazer parte, vão ser utilizadas nos cálculos em relação à programação das férias, porque eu posso ter colocado ali um afastamento de mais de 6 meses, de um auxílio-doença, por exemplo, em que vai reiniciar o período aquisitivo das férias, eu marco aqui, isso vai refletir lá no campo das férias. Ou, em relação aos cálculos das verbas, eu estou trabalhando com um adicional de insalubridade, e a pessoa teve 15 dias afastado, isso não vai calcular a insalubridade naquele período, eu vou parametrizar isso na verba. Então, ele vem estruturado de uma forma muito lógica e objetiva das informações que são necessárias para o próximo campo. Em relação às férias, ele informa de acordo com a data de admissão e demissão que nós informamos lá no início, nos dados dos cálculos, e ele
projeta aqui um período de gozo, pela lógica. Esse período, possivelmente ele gozou os 30 dias, e ele coloca aqui no final do período concessivo que teria sido esse gozo. Então, a gente faz as alterações de acordo com a ficha do funcionário, de acordo com os contra-cheques, por quê? Essa data que está aqui vai ser a data que ele vai calcular o reflexo, por exemplo, das horas extras, reflexos nas férias. Ele vai utilizar a base de cálculo do mês que está aqui. Então, por isso é bem importante a gente sempre atualizar isso, verificar qual é o período realmente que foi gozado, ou se a férias foi perdida. Tudo isso nós vamos parametrizar por aqui. Em relação ao histórico salarial, aqui nesse cálculo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho inclusive um teste em que eu informei o salário base, eu posso criar vários aqui de tudo que aconteceu na contratualidade, tem uma limitação, mas tem muitas possibilidades. O que aconteceu na contratualidade? Ele recebia adicional de insalubridade, recebia salário base, quinquênio, gorjeta, cada uma das verbas. Então, eu posso iniciar a informação, colocar manualmente aqui, informar os períodos e os valores, assim como eu posso também importar do Excel. Esse arquivo do Excel, que tem o modelo aqui no sistema, também, ó, no clique aqui, eu tenho um modelo, tem um detalhezinho que precisa ser observado. No programa, ele quer a informação da competência inicial e final com um formato de data. E o Excel em formato PJC, ele muda esse formato. Desculpem, em formato CSV, ele altera esse formato. Então, no modelo que vem, esse formato já está errado. É necessário entrar na configuração do Excel e alterar de acordo com o que o sistema entende. E aí vai funcionar. Estou comentando isso porque vários colegas em que eu tive a oportunidade de conversar sobre as alterações do programa disseram, tem um modelo ali, mas o modelo não funciona, dá um maior trabalho. Funciona, é só um ajustezinho. Em relação às verbas, falando de novo que o sistema tem uma sequência lógica para a informação dos dados, é quase perfeita. O que eu sempre comento, e também a colega Patrícia Ribas, que também é uma que entende bastante do programa, uma colega que auxilia muito os demais peritos, ela também sempre chama atenção para esse ponto. Se nós estivermos trabalhando com cartão ponto, devemos primeiro parametrizar esse cartão ponto para depois seguir para as verbas, porque pode ter dependência de informações que venham de lá e vai me atrapalhar a configuração, posso perder tempo. Aqui nas verbas, eu tinha comentado antes com vocês o que o sistema nos oferece. Eu posso entrar com uma configuração de verba de forma manual, que é o que eu chamei, que parece uma tela do Excel, em que eu vou parametrizar tudo, desde o nome da verba, qual vai ser a base do cálculo, como ele deve proceder. Para isso, eu preciso ter um pouco mais de conhecimento de cálculo e de sistema. Eu já precisei algumas vezes, funcionou muito bem, mas normalmente eu consigo fazer todos os meus cálculos pelas verbas expressas. O que é expresso? São verbas pré-parametrizadas que o sistema já oferece. Aqui nós temos várias opções, desde adicionais, abonos, ajudas de custo, diferenças salariais, indenizações, horas extras, intervalos, várias verbas que já vêm pré-parametrizadas. Eu vou usar como exemplo as horas extras 50%. Eu seleciono ela, entro em parametrização e mais um detalhe, eu posso colocar, inclusive, mais de uma vez a mesma verba que ele permite. Estou colocando de novo horas extras 50%, o sistema permite. Por que eu estou fazendo isso? Na contratualidade ou na sentença foi determinado horas extras 50% e 75%, mas eu não tenho ali disponível hora extra 75%. O que eu faço? Altero a verba, posso alterar tanto o nome
quanto à forma de cálculo que eu vou ter nessa verba. Eu vou ter a informação de qual é a base do cálculo. Aqui está sugerindo buscar do histórico salarial. Então, eu busco lá do histórico. Posso colocar, inclusive, mais de uma. Ele recebia insalubridade ou periculosidade, mais o quinquênio. Tudo isso era base de cálculo da minha hora extra. Então, eu altero e incluo essas informações aqui. E altero o multiplicador. Ele estava me oferecendo 1,5. Eu preciso de 75%, 1,75. O que ele vai fazer? Pega essas bases de cálculo que eu informei ali, divide pela carga horária, multiplica por 1,75 e pela quantidade de horas extras, que pode ser importada ou eu posso informar aqui. Na sentença foi determinado 10 horas extras por mês, e eu marco para proporcionalizar, porque nos meses em que ele está de férias não vai receber, o sistema já se organiza quanto a isso. Também posso informar o valor pago, trazendo também do histórico salarial ou informando diretamente na verba. Feito isso, vejam que eu falei sobre as mensagens. O sistema me traz aqui que a operação foi realizada com sucesso, mas que eu fiz alterações que influenciam no cálculo. Então, pode ser necessário gerar novamente as ocorrências. O que é isso? Calcular de novo. Então, eu peço para o sistema fazer o cálculo. Deixa eu tirar essa verba daqui. Peço para o sistema calcular novamente e vou ter as informações. Onde eu vejo isso? Nas ocorrências das verbas, vai estar lá determinados meses e qual é a quantidade de horas para cada mês. Isso pode ser alterado, pode ser ajustado individualmente conforme a necessidade. Também em relação às verbas reflexas. Foi determinado horas extras 75%, com reflexo em férias, 13º, aviso prévio. Eu marco na própria verba, por isso que eu digo que é uma padronização, cada verba vai ter os seus reflexos, marco o que vai ter e parametrizo cada um deles. Feito isso, vamos conversar sobre o cartão ponto, que este é bem polêmico. O que o sistema tem? Ele oferece várias formas de cálculo, inclusive para não calcular horas extras, apenas apurar a quantidade de horas. Tem várias opções que ele nos oferece aqui, mas lógico, ele não contempla tudo que é necessário. Ele tem limitações. E quando se conversou com o Alacide, eu mesma conversei com ele algumas vezes questionando em relação a isso, se havia previsão de alteração, de contemplar mais cálculos, eles entendem que isso aqui atende a maioria dos cálculos, e realmente muitos cálculos atendem, e eles disponibilizam a possibilidade de importar do Excel. Então, o que é o argumento? Se o que tem ali disponível não nos atende, eu posso apurar por fora, apuro no Excel e trago para cá somente o resultado. Aqui em ocorrências, eu vou ter as marcações diárias, que também podem ser importadas, isso já podia ser feito antes. E na visualização do cartão, eu tenho a apuração de acordo com a minha marcação. Como eu não tenho marcação nenhuma, ele não apurou nada. Eu poderia, então, fazer uma importação de um arquivo do Excel que viesse com esse resultado. Ele também vai trabalhar com salário família, seguro-desemprego, FGTS, tratando tanto o FGTS quanto a multa, o FGTS da contratualidade, calcula também, calcula a questão da multa do FGTS já de acordo com a nova lei, se é 20%, se é 40%, posso informar se é empregado doméstico, se é um caso de reversão, de pedido de demissão em dispensa sem justa causa, em que tem um saldo depositado lá e eu preciso que calcule a multa sobre esse valor também, o sistema calcula, tem como parametrizar. Em relação à contribuição social, ele faz o cálculo sobre as verbas, ajustando a base de cálculo para
para ter a alíquota adequada para aqueles valores, o que a pessoa recebeu na contratualidade, mas mais o que está recebendo aqui nesse cálculo que eu estou executando, ajusta essa base, ajusta o percentual para descontar. Em relação à parte da reclamada, eu posso informar os percentuais, ou eu posso informar a atividade, que o sistema vai organizar o percentual de acordo com a atividade. Se é uma empresa que é optante do Simples Nacional, em que não recolhe a parte do INSS empresa, também posso marcar ali e não ter esse cálculo, funciona super bem. Previdência privada, aqui nós temos algumas limitações, que ele só me permite estabelecer por período qual é o percentual. Isso também já tem uma solicitação de melhoria, até o momento não sabemos como está esse desenvolvimento. Pensão alimentícia, o cálculo do imposto de renda faz adequadamente. Eu também tenho condições de alterar a parametrização se eu preciso. Cada uma das verbas dos campos, todos eles são parametrizáveis. Em relação às multas, se eu tiver uma multa, por exemplo, por litigância de má-fé, que eu não tenho ela disponível lá nas verbas, ou algo muito específico que eu não tenho lá, não tenho como parametrizar lá, posso trazer aqui para multas e indenizações. Em relação aos honorários, que é a parte que a gente mais gosta, né? Em relação aos honorários, eu posso incluir aqui vários tipos de honorários, se é os honorários advocatícios, de sucumbência, os periciais de contador, documentoscopia, engenheiro, vários honorários aqui, estabelecendo se o valor foi um valor determinado, específico, ou se é um percentual sobre a causa, se é percentual sobre o bruto, sobre o líquido, tudo isso eu posso colocar. Em relação às custas e em relação à correção, juros e multas. Eu vou dar um destaque especial aqui, porque é um dos questionamentos, é uma das coisas que chama muito atenção e um diferencial no programa que eu vejo que nós podemos optar pela qual é o índice que nós vamos aplicar, inclusive combinando ele com outro índice. Eu posso utilizar o IPCA num período e combinar com a TR a partir de um determinado ponto, coloco a data, informe e faço a combinação. Os juros, se é juros padrão ou se é pela Fazenda Pública, que vai utilizar o índice da caderneta de poupança, informa a data. Se não é para aplicar juros, estou fazendo um cálculo que é para uma empresa que está em recuperação judicial ou já é falida, eu não vou aplicar juros. Então, marco qual é o período que não vai ser aplicado esses juros. Tem aqui em dados específicos vários detalhes que eu posso configurar para que esse cálculo saia de acordo com o que eu preciso. Depois disso, todo parametrizado, para onde eu vou? Vou liquidar esse cálculo. E não se assustem se aparecerem erros aqui, porque eu fiz só para nós testarmos. Vou informar a data da minha liquidação, ou seja, eu quero que ele atualize meus cálculos até 30 de abril de 2020. Tem algumas regras de acumulação de índices, e aqui que eu comentei com vocês, o sistema apresenta alguns avisos, e se tivesse um erro, ele impediria esse cálculo. Liquidei o cálculo, vou imprimir. E esse é o resultado que nós teremos. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho. Esse é o resultado que nós teremos. Um resumo que vai informar a verba e seus reflexos, o que vai ser pago ao reclamante, o critério e fundamentação legal, todas as informações. Depois disso, eu tenho faltas e férias, histórico salarial. E verba por verba eu vou ter a informação do cálculo, com a fórmula que foi utilizada,
quais são as incidências que eu marquei naquela verba, e tudo isso vai estar à disposição tanto da vara, porque eu vou estar disponibilizando o backup, então a vara vai poder utilizar desses dados, não tem mais digitação dos dados no sistema da vara, eles já podem importar isso daqui, como tem todas as informações para ser impugnado, se for necessário. Então, depois desse passeio que fizemos no programa PJ Calc, pergunto, é um desafio ou é uma oportunidade? De novo, eu verifico que tem limitações, entendo que tem muita coisa para melhorar ainda, mas verifico que a gente pode estabelecer um conhecimento, uma forma de trabalho, que essas dificuldades que ele tem sejam contornadas, e nós vamos estar trabalhando com uma ferramenta confiável, gratuita e padronizada. Em relação à obrigatoriedade, também entendo que a OAB está trabalhando para que isso não ocorra, que não tenha obrigatoriedade, poderia ser, sim, a opcional. Mas para quem trabalha na Justiça do Trabalho, quem trabalha com os cálculos, vai ter, possivelmente, vai ter um benefício se todas as partes estiverem utilizando o PJ e Calc. Quero agradecer imensamente a você que ficou até o final assistindo esse vídeo. Quero mais uma vez agradecer a BSSP pelo convite, pela oportunidade, parabenizá-los pela iniciativa nesse evento, por todos os nomes que foram convidados, por todas as palestras que estão aí disponíveis gratuitamente para nós todos, e colocar os meus contatos à disposição para quem precisar de alguma informação, tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre o sistema PJ Calc, quero disponibilizar aqui para você. Quero mais uma vez agradecer a BSSP pela oportunidade, parabenizá-los pelo evento, por todas as palestras disponíveis também gratuitamente a todos os colegas, e deixar aí meus contatos, se você tiver alguma dúvida, que quiser conversar comigo sobre o programa ou alguma coisa relacionada à perícia trabalhista, estou à disposição. Muito obrigada.